Apenas 2 dias após o casamento, minha sogra demitiu nossa empregada doméstica. Diarista está despedida. A partir de agora, minha nora será a empregada desta casa. Fui direto para a casa da minha mãe. No dia seguinte, 2 viaturas da Polícia Civil chegaram e prenderam toda a sua família. Na manhã do segundo dia após o casamento, eu ainda não havia me acostumado com a sensação de ter me tornado esposa de alguém. Foi quando um grito estridente, afiado como uma navalha, veio da cozinha, perfurando meus tímpanos. Eu tinha acabado de trocar o vestido de noiva, que ainda cheirava perfume, e vestia roupas confortáveis com a intenção de descer para ajudar, quando ouvi claramente cada palavra da minha sogra. Lourdes está despedida. A partir de agora, minha nora tá aqui. Pra que continuar pagando gente de fora? Fiquei paralisada no meio da escada. A sensação naquele momento foi muito estranha, como se alguém tivesse acabado de derramar um balde de água gelada da minha cabeça aos pés. Ontem só havia palavras doces, mãos dadas na frente dos parentes. Frases como: esta casa agora tem uma nova filha. Mas em apenas uma noite, o tom mudou completamente. Não havia mais calor, muito menos a voz de mãe falando com sua nova nora. Desci os degraus lentamente e vi Dona Lourdes abraçando sua velha bolsa de tecido, encurralada em um canto. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados como se estivesse sendo repreendida há muito tempo. Na mesa de jantar, minha sogra, Dona Regina, jogou um avental com brutalidade e ergueu o queixo em minha direção. Sua atitude era exatamente a de um chefe dando ordens a uma nova funcionária. Ela falou na frente do meu sogro, do meu marido e da minha cunhada: esta casa não sustenta noras que só servem de enfeite. Quem casa tem que saber servir a família do marido. Antes que eu pudesse abrir a boca, ela começou a distribuir minhas tarefas como se já tivesse planejado tudo desde o início. Ditou cada tarefa para cada hora, com uma voz monótona e fria. A partir de amanhã você levanta às 5 da manhã, prepara o café, limpa a casa e, à tarde, lava e passa a roupa. À noite, prepara o jantar para a família. Esta casa recebe muitas visitas, então se você for incompetente, não me culpe. Ao terminar de falar, ela sorriu com cinismo. Seus lábios se curvaram com amargura. Uma moça de boa família deve ser trabalhadora, não ficar sentada esperando ser servida. O que fez meu corpo inteiro gelar não foi apenas a atitude da minha sogra, mas a reação de Bruno. Ele estava sentado ao meu lado, mas do início ao fim não me defendeu em nenhum momento. Olhei para meu marido, esperando que ele dissesse pelo menos algo sensato, mas ele apenas evitou meu olhar e respondeu com evasivas: Mãe! Fala um pouco alto, mas a intenção dela é boa. Ela só quer que você se adapte rápido aos costumes da casa. Uma única frase foi suficiente para fazer meu coração afundar. Eu já não sentia que aquilo era uma explosão momentânea de raiva. Não, aquilo era um roteiro meticulosamente preparado. Talvez eles estivessem apenas esperando o momento adequado, quando os convidados da festa fossem embora. Quando a cerimônia terminasse. Quando eu entrasse oficialmente naquela casa como nora, só então todas as máscaras seriam arrancadas. Respirei fundo e perguntei de forma lenta e muito clara: então, nesta casa, eu sou a nora ou a substituta da empregada? Ao ouvir isso, minha sogra esboçou um sorriso aterrorizante. Um sorriso que dava calafrios. Pôs as mãos na cintura, me mediu da cabeça aos pés e respondeu com naturalidade: qual é a diferença? Uma boa nora deve saber trabalhar melhor que a empregada. Já te damos comida, a casa e o status de nora de uma família de prestígio. O que mais você quer? A sala inteira ficou em silêncio por alguns segundos, não por surpresa, mas porque todos sabiam que aquela frase havia cruzado os limites. Mas o estranho é que ninguém ali sentiu a necessidade de intervir. Meu sogro, seu Roberto, tomava seu café com uma expressão fria como gelo. Bruno olhava o celular, fingindo não ouvir. E sua irmã, Rafaela, estava de pé ao lado da mãe, de braços cruzados, sorrindo. Nossa, Carla, não seja tão exagerada. A família toda é assim.
Aqui não existe isso de nora recém-casada virar rainha. Olhei para o rosto satisfeito dela e, de repente, percebi que estavam me testando. Queriam ver até onde iria minha paciência, até onde eu seria capaz de abaixar a cabeça. Queriam me quebrar desde o segundo dia para que eu nunca mais pudesse levantá-la. Minha sogra se aproximou, pegou o avental e o empurrou contra meu peito. O movimento foi tão brusco que o fecho do avental arranhou minha mão. Ela disse claramente cada palavra, como uma punhalada. Daqui a pouco, 12 parentes do lado do seu sogro virão para um churrasco para comer e conhecer a nova nora. Faça bem o seu trabalho. Não envergonhe esta família. Olhei para o avental em minhas mãos. Não era mais apenas um pedaço de tecido. Era uma humilhação. Era o selo que ela queria imprimir em mim para me transformar de recém-casada em uma serviçal gratuita para toda a sua família. Deixei o avental sobre a mesa, lentamente, mas com firmeza. Depois, me virei e caminhei direto para o quarto. Atrás de mim, ouvi os gritos da minha sogra. Ei, onde você pensa que vai? Não respondi. Abri o armário, peguei a pequena mala que nem sequer tive tempo de desfazer depois do casamento. Guardei algumas mudas de roupa, minha carteira, meu celular e o carregador. Tirei os brincos do casamento e os guardei cuidadosamente na bolsa. Cada movimento meu era lento, mas meu coração já estava frio e paralisado. Quando desci com a mala para a sala, todos me olharam. Bruno só então entrou em pânico, levantou-se e tentou me impedir. Carla, o que você está fazendo? Se há algum problema, vamos conversar. Mas o aperto de sua mão não era o de um marido com mergá e que sua esposa se magoasse. Era o aperto de um homem com medo de ficar mal na frente de sua família. Soltei sua mão, olhei profundamente em seus olhos e disse secamente: se esta casa precisa de uma empregada, sinto muito. Não me candidatei para o cargo. Ao ouvir isso, minha sogra enfureceu-se. Apontou diretamente para a porta. Sua voz era estridente e ensurdecedora. Se você se atrever a dar um passo para fora desta casa, não espere voltar. Nossa família não precisa de uma nora insolente que, com 2 dias de casada, se atreve a enfrentar sua sogra. Olhei para trás, enfrentando seu rosto, sem desviar mais o olhar. Talvez tenha sido a primeira vez em sua vida que ela encontrou uma nora que se atrevia a falar com ela assim. Com ela respondi lentamente. Cada palavra era clara como um prego sendo martelado. Se for para ser nora, até consideraria, mas para ser empregada de uma família como esta, não. Ao terminar de falar, peguei minha mala e saí andando diretamente. Atrás de mim, ouvi os insultos da minha sogra, os sussurros cínicos da minha cunhada, a voz de Bruno me chamando com irritação. Mas não olhei para trás. Sabia que se olhasse uma única vez, eles pensariam que eu estava com medo. E eu não podia me permitir perder no primeiro passo. Na manhã seguinte, enquanto a família do meu marido ainda fervia de raiva, pensando que eu era uma rebelde ingrata, 2 viaturas da Polícia Civil pararam, bem em frente ao seu portão. Eu também estava lá de pé, ao lado de Dona Lourdes e de um delegado. Assim que a porta foi aberta e o mandado de busca e apreensão foi lido, vi o rosto da minha sogra empalidecer como cera, os lábios tremendo sem emitir som. Só então ela percebeu que a pessoa que havia expulsado ontem não era apenas uma empregada e que eu não tinha ido embora por ser fraca ou estar fazendo birra. Saí daquela casa porque já sabia demais. Ver as viaturas paradas em frente à casa dos meus sogros, ver o rosto pálido de Dona Regina e o olhar de pânico de Bruno, de alguma forma me fez lembrar vividamente dos dias anteriores. Dizem que só quando a máscara é arrancada, lembramos cada pequeno detalhe do passado e percebemos que os sinais sempre estiveram lá. E assim, de pé naquela manhã tensa, lembrei-me do primeiro dia em que conheci Bruno como acreditei, abri meu coração e entrei neste casamento com uma sinceridade genuína. Meu nome é Carla Mendes, trabalho no departamento jurídico de uma grande empresa de distribuição de bens de consumo em São Paulo. Minha família não é rica, nem temos contatos com gente influente. Mas desde pequena, minha mãe sempre me ensinou uma coisa: viva com honestidade. Nunca deixe ninguém apontar o dedo para você e dizer que você não é correta.
Talvez por isso eu tenha uma personalidade muito direta. O que é certo, digo que é certo. O que não tenho certeza, não prometo. Sempre pensei que enquanto vivêssemos bem, trabalhássemos com honestidade, a vida poderia não ser glamourosa, mas pelo menos seria pacífica. Conheci Bruno durante uma reunião de negócios sobre contratos de fornecimento entre nossas empresas. Minha primeira impressão foi a de um homem que falava com moderação, se vestia bem, não dizia tolices, nem se gabava de riqueza ou contatos como tantos outros homens que conheci. Durante a discussão, ele não interrompeu, não teve pressa em parecer superior e até disse palavras tranquilizadoras. Qualquer parte que a equipe da Carla precise revisar, sintam-se à vontade para analisar com calma. Parcerias de longo prazo devem ser claras desde o início. Só essa frase já me gerou simpatia. Depois disso, ele tomou a iniciativa de me contatar novamente. No início, apenas perguntando detalhes sobre os documentos. Com o tempo, tornaram-se mensagens leves, pontuais e não exageradas. Não sou o tipo de mulher que se derrete fácil com palavras doces, mas devo admitir que Bruno era muito bom em fazer os outros se sentirem confortáveis. Ele não era agressivo, não fazia promessas vazias sobre o futuro, apenas aparecia silenciosamente no momento certo. Quando eu fazia horas extras, ele me trazia café. Quando eu estava tão ocupada que não tinha tempo para jantar, mandava a mensagem certa. Quando terminar, me avise. Vou te levar algo quentinho para você não passar mal. Lentamente abri meu coração. Quanto mais interagíamos, mais eu sentia que ele era o tipo de homem em quem uma mulher que trabalhou duro por muito tempo, como eu, poderia confiar. Bruno frequentemente dizia coisas reconfortantes. Uma vez, ele me olhou nos olhos e disse: "Não preciso de uma mulher que seja mestre na cozinha. Só preciso de uma companheira honesta que tenha boa educação e que não seja mesquinha com o marido." Um homem que diz isso, francamente, é muito fácil de conquistar uma mulher. Quando o nosso relacionamento se tornou mais sério, ele me levou para conhecer sua família. Foi nesse dia que conheci Dona Regina. Se a avaliasse apenas pela aparência, talvez ninguém imaginasse que ela seria a mulher que mais tarde esfregaria um avental no meu peito. Ela vestia roupas elegantes, seu sorriso e sua forma de falar eram muito doces. Assim que entrei, ela pegou minha mão e me fez sentar ao seu lado. "Sinta-se em casa, minha filha. Só quero que você seja feliz com o Bruno." De resto, esta família não tem muitas regras. A maneira como ela sorria, a forma como me servia a comida, até a maneira como disse ao marido: "Nossa futura nora tem um olhar tão sereno." Tudo isso me fez pensar por um momento que eu era realmente sortuda. Meu sogro, seu Roberto, era mais calado, não era exageradamente amigável, mas também não era frio. Ele apenas observava. De vez em quando, perguntava uma ou duas coisas sobre meu trabalho e minha família. Seu olhar me fazia sentir que estava sendo avaliada minuciosamente, mas na época achei normal. Naquela casa já estava Dona Lourdes, a empregada doméstica que trabalhava lá. Minha impressão sobre ela era de uma mulher magra, calada, cujos movimentos eram extremamente cautelosos. Sempre que Dona Regina chamava, ela parecia se assustar. Prestei atenção, mas depois pensei que, talvez, por trabalhar lá há muito tempo, tivesse medo dos patrões. Naquele momento, eu não sabia que aquele olhar cabisbaixo não era por timidez, mas porque ela havia visto coisas demais que não se atrevia a contar. Depois de algumas visitas, minha futura sogra começou a sugerir sutilmente que morássemos com eles após o casamento. Ela dizia de forma tão suave que parecia razoável. Recém-casados. Se forem morar sozinhos logo de cara, a casa fica muito vazia. Fiquem aqui por um tempo para a casa ficar cheia, enquanto aprendem a rotina da família. Depois vocês pensam em se mudar. Bruno também apoiava a mãe. Ele me disse com ternura: "Minha mãe parece séria, mas quando a gente convive de perto, descobre que ela tem um bom coração." Além disso, quando você chegar do trabalho, já terá gente em casa, é muito melhor.
Foi por essa persuasão que aceitei. Às vésperas do casamento, sua família preparou tudo com grande pompa. Dona Regina chegou a me apresentar a todos com orgulho. Minha nora tem diploma universitário. Fala bem. Nota-se que vem de uma família com boa educação. Ao ouvir isso, as pessoas diziam que eu tinha tirado a sorte grande. Até eu mesma cheguei a pensar isso. Mas agora, lembrando bem, havia algo estranho. Quanto mais se aproximava o dia do casamento, cada vez que a conversa tocava no meu trabalho, o olhar dos três mudava. Meu sogro perguntava com muitos detalhes: com que tipo de documentos você trabalha? Você costuma analisar contratos? Entende bem dos procedimentos jurídicos das empresas? Minha sogra entrava na conversa como quem não quer nada. Uma moça tão inteligente deve ler esses papéis burocráticos muito rápido, não é? E Bruno, meio de brincadeira, quando você for minha esposa, a papelada desta casa estará segura. Naquele momento, apenas ri. Pensei que eles estavam curiosos sobre minha profissão. Nunca imaginei que aquele interesse era parte de um cálculo que já haviam preparado para mim desde o início. E eu entrei nesse casamento com uma convicção simples. Pensei que tinha encontrado um bom marido e que estava entrando em uma família que, embora tivesse suas regras, não era má. Pensei que, enquanto fosse sincera, cedo ou tarde, seria bem tratada. Acreditei tanto e, talvez por confiar demais, quando aquela fina camada de tinta brilhante se desprendeu. Só então percebi que por trás dela não havia apenas algumas pequenas rachaduras, mas uma casa podre desde os alicerces. Quanto mais me lembro, mais percebo que o que aconteceu na manhã do segundo dia de casamento não foi, na verdade, uma mudança repentina de atitude. Foi apenas o resultado mais claro de muitos sinais que já haviam surgido silenciosamente, antes, pequenos, mas venenosos, e que quanto mais se pensa, mais calafrios causam. Quando ainda estávamos na fase de namoro, muitas vezes tentei me acalmar. Pensava que talvez estivesse sendo sensível demais, mas agora percebo que a intuição feminina raramente falha. Depois de algumas visitas à casa de Bruno, comecei a notar que sua mãe tinha uma forma estranha de falar. Ela não discutia diretamente nem demonstrava antipatia aberta. Muitas vezes escolhia falar de uma maneira que parecia uma brincadeira ou um teste. Mas cada frase estava cheia de espinhos. Uma vez, durante um jantar com parentes, ela se virou para mim e perguntou, sorrindo, uma moça com estudo universitário assim, com certeza não sabe lavar arroz ou limpar verduras, né? Toda a mesa riu como se fosse uma piada leve. Eu também esbocei um sorriso forçado, mas meu coração gelou. Em outra ocasião, quando conversei com Bruno sobre meu desejo de continuar trabalhando após o casamento, Dona Regina, que estava descascando frutas por perto, cortou a conversa a seco. O valor de uma mulher se mede na cozinha, não pelo seu diploma. O ambiente mudou instantaneamente. A frase não foi dita aos gritos, mas foi como uma agulha, perfurando exatamente o ponto onde o outro se sentia mais seguro. Antes que eu pudesse reagir, Bruno já havia se apressado em sorrir e pegou minha mão por baixo da mesa. Mãe só tá brincando. Não ligue para ela. Foi exatamente sua forma de sempre escolher apaziguar o assunto em vez de resolver o problema que me fez recuar várias vezes. Rafaela, a irmã de Bruno, tinha um estilo diferente. Se a mãe lançava indiretas, Rafaela era muito direta. Ela me olhava de cima a baixo com um olhar crítico e soltava comentários maliciosos. Nossa, trabalhando o dia todo. E depois quem vai cuidar do marido? Outro dia ela acrescentou. Mulher depois de casada que é muito viciada em trabalho destrói o casamento rapidinho. Eu apenas sorria por cortesia, mas por dentro já estava muito desconfortável. Ainda não era nora oficialmente, mas da mãe à filha, todas já apontavam para o mesmo ponto para me pressionar. Meu trabalho, minha independência e a organização da minha vida. Quanto mais eu visitava a casa, mais sentia uma atmosfera pesada ali. Falavam muito sobre bons modos e etiqueta. Mas a pessoa que mais sofria naquela casa era, precisamente, Dona Lourdes, a empregada que trabalhava lá há anos. Ela andava sem fazer barulho,
Falava muito pouco e vivia de cabeça baixa, como se respirar muito alto pudesse enfurecer alguém. Uma vez vi com meus próprios olhos quando ela serviu o café. Só porque demorou um pouco, minha sogra resmungou. Aqui não é lugar para manter gente inútil. Dona Lourdes baixou a cabeça profundamente, os lábios tremendo, recolheu a bandeja apressadamente e se desculpou repetidamente. Ver aquela cena me deixou extremamente desconfortável. Uma família que é realmente respeitável não trataria assim seus funcionários. Depois, houve um incidente que não consigo esquecer. Um dia, passei por acaso pelo escritório do meu sogro. A porta não estava completamente fechada, deixando uma pequena fresta. Dei uma olhada rápida, mas vi lá dentro pilhas de caixas de papelão, alguns selos de empresas e, em um canto, embalagens de suplementos nutricionais sem rótulo. Antes que eu pudesse entender o que estava vendo, Roberto saiu e fechou a porta rapidamente. Ele me lançou um olhar cortante por alguns segundos e depois esboçou um sorriso falso. Ah, são só negócios. Mulheres não precisam se meter nessas coisas. Sua reação, tão rápida, sigilosa, me deixou com a pulga atrás da orelha, mas o que mais ficou gravado na minha memória veio de Dona Lourdes. Uma tarde, enquanto caminhava do pátio para a cozinha, cruzei com ela. Seus olhos ainda olhavam para o chão como sempre, mas ela sussurrou de forma tão baixa que se eu não estivesse muito perto, não a teria ouvido. Dona Carla, não assine nada sem ler muito bem. Fiquei surpresa, me virei para perguntar, mas ela já havia passado como se nunca tivesse dito nada. Aquela frase foi tão repentina que ficou gravada em minha mente. Não assine nada. Por que ela me alertou? Por que uma empregada tão calada se arriscaria a me dizer isso? Dias antes do casamento, minhas suspeitas aumentaram. Naquele dia, minha sogra me chamou à sala e me entregou um monte de papéis, dizendo que eram apenas documentos do cartório e alguns trâmites administrativos para depois do casamento. Ela falava rápido, apressando-me a assinar, porque estava muito ocupada com os preparativos da festa. Peguei a documentação e, à primeira vista, vi que algo estava errado. Alguns formulários não pareciam documentos civis comuns. Os títulos eram muito genéricos e o conteúdo ambíguo. Fechei a pasta. Imediatamente, sorri e a devolvi. Vou levar-nos para casa para ler com calma. Tudo bem, dona Regina? Ainda me lembro vividamente daquele momento. O sorriso desapareceu de seu rosto. Foi apenas um instante, mas eu vi claramente. Não era decepção. Era a irritação de quem acreditava que tudo daria certo e viu seu plano frustrado. Mas logo ela recuperou a calma e disse com leveza: isso mesmo, você tem que ser meticulosa. Naquela noite, ouvi por acaso minha sogra falando com Bruno no final do corredor. A voz era baixa, mas cheia de fastio. Essa moça trabalha no jurídico? Vai ser difícil. Teremos que encontrar o momento em que ela mais confie em nós. Fiquei paralisada. Antes que pudesse ouvir mais, os dois se calaram, parecendo notar minha presença. Quando apareci, Bruno rapidamente me abraçou, sorrindo como se nada tivesse acontecido. E ainda disse que sua mãe só estava estressada com os preparativos do casamento. Sorri com ele, mas a partir daquele momento uma opressão inexplicável começou em meu peito. Não o suficiente para cancelar o casamento, mas sim para me manter alerta. Eles não queriam apenas que eu fosse sua nora. Queriam que eu caísse sob seu controle. Obediente, sem fazer muitas perguntas, sem suspeitas. O que eu sentia vagamente antes do casamento tornou-se real logo depois. Já não era apenas um pressentimento, eram atitudes, palavras, trocas de olhares entre eles. E quanto mais eu via, mais entendia que a imagem de família distinta não era mais do que uma camada de verniz. Por trás havia controle, cálculo e um segredo que eles tentavam esconder a todo custo. O casamento mal havia terminado. Os convidados nem sequer tinham ido embora completamente. Minha sogra já estava sentada no meio da sala, juntando todos os envelopes com dinheiro em reais, joias e os melhores presentes à sua frente. Abria cada pacote, contava cada maço de notas de R, 100
organizava as caixas de joias e dizia como se fosse a coisa mais natural do mundo: deixa que a mamãe guarda. Jovens com muito dinheiro na mão acabam fazendo besteira. Antes que eu pudesse reagir, Bruna assentiu. Sim, deixa que a mamãe guarda. Depois a gente vê. A palavra depois soou simples, mas eu não gostei. O dinheiro e os presentes de casamento eram nossos. Sim, íamos falar sobre isso. Mas tinha que ser claro e não confiscado daquela maneira. Vi a pilha de envelopes na mesa, as mãos ágeis da minha sogra, e meu coração se apertou. Mas como ainda havia convidados, decidi me calar. Agora sei que foi o primeiro teste deles para ver quão fácil seria me controlar. A noite deveria ter sido nossa noite de núpcias, mas quase às 11 da noite bateram à porta do quarto. Era minha sogra. Sua voz não era alta, mas estava cheia de autoridade. Amanhã de manhã, levante mais cedo. Ainda tem parentes aqui, você tem que descer para cumprimentar. Prepare o café da manhã. Uma nora recém-casada não levanta tarde, senão vão dizer que você não tem educação. Ela ainda encontrou tempo para ditar regras fúteis, mas insuportáveis. Na manhã seguinte, mal me levantei e já me mandaram para a cozinha ajudar Dona Lourdes. Antes que eu pudesse beber um copo de água, a sogra estava ao meu lado, apontando para isto e aquilo, vigiando cada movimento meu, como se esperasse um erro. Cortei as verduras um pouco mais grossas, ela me criticou. Enchi a xícara de café quase até a borda. Ela franziu a testa. Estamos casando um filho, não trazendo uma princesa para ser servida. Essa frase fez meu rosto arder, não pelo trabalho em si, mas pela forma como ela me humilhava de propósito na frente de todos. E o que mais me doeu, Bruno viu tudo. Ele passava de um lado para o outro, ouvia as indiretas da mãe, via como me tratavam e não dizia um pio. Uma vez, a sós, ele sussurrou. Tenha paciência esses dias. Deixa a mamãe feliz. Olhei para ele e de repente senti frio. Um marido que realmente ama sua esposa, pelo menos, mostraria que a entende, mas ele escolheu ser espectador. Perto da hora do almoço, meu sogro me chamou à sala. Estava sentado lá com uma pilha grossa de pastas. Dê uma olhada nesses papéis, disse ele. São só declarações internas. Assine logo para adiantar. Você é da área jurídica, é mais seguro quando a família cuida disso. Peguei a pasta. Depois de ler apenas algumas páginas, percebi que algo estava muito errado. Não eram declarações internas comuns, mas documentos ligados a entidades empresariais, distribuição de produtos e responsabilidade legal. Parei imediatamente. Levantei a cabeça, mantendo a voz o mais calma possível. Não posso assinar documentos de uma empresa sem ler tudo minuciosamente, muito menos por simples cortesia. Assim que terminei de falar, a expressão do meu sogro e da minha sogra mudou. Seu Roberto deixou a xícara na mesa com força. Dona Regina esboçou um sorriso cínico. Mal se tornou nora e já está desconfiando como uma estranha. Eu sabia que havia tocado em algo que eles não admitiriam que fosse rejeitado. À noite, a situação piorou. Ao passar pelo pátio, ouvi uma pequena comoção. Dei uma espiada e vi minha sogra agarrando o braço de Dona Lourdes, arrastando-a para o depósito. O que você andou dizendo para ela, sua bisbilhoteira? Dona Lourdes tremia, sem conseguir responder. Meu sogro estava perto, calado, sem intervir. Dei um passo à frente. Aconteceu alguma coisa, Dona Regina? Imediatamente sua atitude mudou. A sogra soltou o braço da empregada. Nada. Ela foi desajeitada e quebrou algumas coisas. Mas eu vi claramente a marca vermelha no braço de Lourdes. Sabia que não era um simples acidente. Aquela casa tinha um segredo e Dona Lourdes o conhecia. Mais tarde, quando abri minha bolsa, fiquei em choque. O zíper de um dos bolsos estava num lugar diferente. Meus documentos não estavam tão ordenados como eu os deixei. Sou muito detalhista. Sei quando alguém mexe nas minhas coisas. Ao levantar a cabeça, vi Bruno parado na porta. Pensei que você precisava de algo e fui procurar, disse ele rapidamente. A desculpa era forçada demais.
Não fiz mais perguntas, mas em minha cabeça tudo começava a se conectar. Das pastas grossas ao interrogatório de Lourdes, até minha bolsa sendo revirada. Tudo apontava para uma única coisa. Eles não queriam apenas que eu fosse submissa, queriam controlar tudo que era meu. Entrei naquela casa com um vestido de noiva e confiança, mas em um único dia senti uma atmosfera tão diferente, tensa, falsa, cheia de segredos. E o mais importante, eles tinham muito medo de que eu soubesse demais. Naquele momento, não imaginava que tudo o que presenciei era apenas o começo. O verdadeiro soco no estômago estava me esperando na manhã do segundo dia. Na manhã do segundo dia de casada, acordei quando lá fora ainda estava escuro. De baixo já se ouvia o som de pratos batendo. Naquele dia, os parentes da família do marido viriam conhecer a nova nora. Parece simples. Mas quem já foi, nora sabe que é um teste. Eles vêm não só para ver seu rosto, mas para observar como você se porta, como fala, como trabalha, para depois te avaliar em segredo. Desci a escada sentindo um forte cheiro de comida. Na cozinha, Dona Lourdes já estava trabalhando sozinha em frente a enormes panelas. O rosto pálido, os olhos inchados de sono, claramente a fizeram acordar de madrugada. Minha sogra caminhava de um lado para o outro, de vez em quando olhando para a escada como se esperasse minha aparição. Sua postura não era de quem estava ocupada com a casa, mas a de quem estava preparando um espetáculo. Antes que eu desse bom dia, Dona Regina gritou: "Lourdes, vem aqui." A voz foi tão alta e cortante que todos na sala de estar olharam. Lourdes se sobressaltou, limpou as mãos apressadamente e apareceu. Sem cerimônias, minha sogra tirou um maço de notas de reais do bolso, jogou-a sobre a mesa e disse com frieza: "Aqui está o seu salário deste mês. Você está despedida. A partir de hoje, esta casa não precisa mais de gente de fora." Dona Lourdes ficou paralisada. Meu coração acelerou, mas eu ainda mal podia acreditar. Então ela disse a frase seguinte, e a disse olhando para mim com aquele sorriso de desdém e elevando propositalmente o volume de sua voz: "Minha nora é jovem e saudável. Ela dá conta do trabalho. A própria família cuida da sua própria casa. Para que pagar outros?" Aquela frase caiu no meio da sala como um tapa na cara. Já não era uma indireta ou um teste, era uma humilhação pública, uma declaração de que, a partir daquele momento, aos olhos dela, eu já não era nora, mas a substituta gratuita da empregada que ela acabara de demitir. Olhei para Bruno. Aquele foi o último momento em que ainda esperei dele uma reação de marido. Bastava uma frase como: "Mãe, não faça isso", para ter me demonstrado que eu não tinha me enganado completamente ao escolhê-lo. Mas ele apenas ficou ali sentado, o rosto tenso, as mãos entrelaçadas. Demorou muito para falar, e o tom foi monótono e frio. "Você pode ficar em casa um tempo? Não tem problema. O trabalho de fora pode esperar." Ouvir aquilo gelou meu sangue. Descobri que a ideia não era só da minha sogra. Isso já estava planejado. Eles não queriam apenas me trancar na cozinha. Queriam cortar minha conexão com meu trabalho, com minha própria vida, com tudo que me mantinha sã. Queriam me prender naquela casa, submissa, dependente, para que, quando precisassem, eu assinasse qualquer coisa que me pusessem na frente. Olhei diretamente nos olhos da minha sogra e perguntei muito devagar: "Por que a Lourdes tem que ser demitida exatamente agora?" Dona Regina riu, uma risada aguda e perversa, porque esta casa não mantém duas empregadas. E então me apontou diretamente o dedo. Número 1, você aprende a ser uma nora decente. Número 2, você pega suas coisas e some daqui. Uma única frase bastou. Toda a minha paciência virou pó. Fiquei parada em silêncio. Olhei ao redor para aquela casa em que vivi apenas 2 dias, mas que já estava abarrotada de intrigas. Foi nesse preciso momento, quando todos estavam focados em mim, que Dona Lourdes se agachou. Fingiu que um pano de cozinha havia caído perto da minha mala. Ao se levantar, ela se moveu muito rápido. Sua mão trêmula enfiou um pequeno objeto rígido no bolso lateral da minha mala.
Antes que eu pudesse ver direito, ela sussurrou de forma quase imperceptível: Dona Carla, vá embora, não fique aqui. Aí dentro está o que eles me temem. Fiquei paralisada por um segundo, mas esse segundo foi suficiente. Todas as peças do quebra-cabeça em minha cabeça se encaixaram de uma vez. O interrogatório de Lourdes, a pilha de contratos ambíguos, minha bolsa revirada, o olhar do meu sogro, o silêncio calculista de Bruno. A demissão de Lourdes hoje não era para cortar despesas. Eles estavam silenciando uma testemunha e me retendo ali, forçando-me a parar de trabalhar, não para me fazer de serviçal. Queriam me quebrar, me tornar submissa para usar meu nome, para me fazer assinar, assumir a culpa e servir de bode expiatório. Talvez porque eu fiquei em silêncio por tempo demais. Minha sogra pensou que eu estava me assustando. Ela gritou ainda mais alto. Sua família não deve ter te ensinado bons modos. Por isso chega aqui e não sabe qual é o seu lugar. Eu podia suportar ofensas a mim mesma, mas quando envolvia meus pais, não. Ninguém tinha o direito de insultar quem me criou, só porque eu não aceitei-me tornar sua escrava. Arrastei a mala para o centro da sala. As rodinhas rangeram no piso de mármore. Tirei minha aliança de casamento e a coloquei sobre a mesa de vidro na frente de todos. O som do anel, ao bater no vidro, foi baixo, mas toda a sala emudeceu. Olhei fixamente para minha sogra, depois para Bruno. Uma nora precisa ser respeitada. A uma empregada é preciso pagar. Esta família quer humilhar e ao mesmo tempo não quer pagar. Eu não sou a serviçal de vocês. Toda a família ficou paralisada. Ninguém esperava que uma noiva recém-casada tivesse a coragem de falar daquela maneira. A sogra abriu a boca, rugindo. Você se atreve? Não lhe dei mais atenção. Peguei a mala e me dirigi à porta. Bruno finalmente se adiantou, não para pedir desculpas, mas para me deter com uma voz baixa e ameaçadora. Se você for embora agora, vai transformar isso num escândalo. Olhei para ele. Há apenas 2 dias. Eu pensava que este homem era meu porto seguro, mas olhando em seus olhos agora, a única coisa que via era o cálculo e a irritação de ver seu plano frustrado. Respondi secamente: não, o escândalo e o grande problema é a sua família. E vocês não vão conseguir escondê-lo por muito mais tempo. Soltei seu braço, dei-lhe as costas e fui embora sem olhar para trás. Chegando à casa da minha mãe, em um bairro muito mais humilde de São Paulo, me tranquei no quarto. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava estranhamente lúcida. Abri o zíper lateral da mala, tirei o que Dona Lourdes havia deixado, um pequeno pendrive preto. Conectei-o ao notebook e fiquei imóvel em frente à tela. Dentro havia vídeos mostrando o reempacotamento de suplementos alimentares de procedência duvidosa, fotos de planilhas de contabilidade B, cópias digitalizadas de documentos com a assinatura do meu sogro e contratos onde a responsabilidade jurídica era deliberadamente transferida a terceiros. Abri cada arquivo e senti um calafrio. Eu não estava exagerando. Aquele casamento, desde o início, nunca foi honesto. Fiquei muito tempo parada e depois soltei uma risada seca, não porque fosse engraçado, mas de amargura. Há 2 dias eu estava de vestido de noiva, acreditando que construiria uma família. E agora, olhando para aquele espaço em branco no campo de responsabilidade legal dos contratos, percebi que o lugar que haviam guardado para mim não era no seio da família, mas no banco dos réus. Não enlouqueci, não chorei, nem voltei à casa deles como uma louca, perdendo a razão. Minha mãe estava na porta do quarto, cheia de preocupação, mas eu apenas disse: Mãe, vou ligar para o tio Hélio. O tio Hélio é o irmão mais novo da minha mãe e trabalha há anos como delegado na Polícia Civil. Eu sabia que se ligasse chorando de raiva, ele poderia minimizar a importância. Então, quando ele atendeu, mantive minha voz o mais calma possível. Tio, não, estou ligando para pedir um favor familiar. Tenho provas, mas preciso de ajuda para seguir o procedimento correto. O outro lado da linha ficou em silêncio por alguns instantes. Ouvi-o suspirar e depois ele disse rapidamente,
com voz grave: se você tem certeza, não dê um passo em falso. Abra o computador e me mande primeiro um print da lista de arquivos. Só essa frase me fez saber que ele havia compreendido a gravidade. Quase uma hora depois, uma viatura descaracterizada estacionou em frente à minha casa. Ele desceu sozinho, com uma velha pasta de couro e uma expressão severa. Não perguntou como me trataram, nem por que meu casamento terminou em 2 dias. Puxou uma cadeira, sentou-se ao meu lado, colocou os óculos e disse: abra um, por um. Obedeci. Nós dois revisamos cada clipe, cada foto, cada contrato, cada dado. À medida que líamos, o rosto do tio Hélio ia ficando mais tenso. Quando viu a cópia digitalizada do contrato com a linha do representante legal em branco, ele bateu na mesa 2 vezes com os dedos. Perguntou: eles chegaram a te pedir para assinar isso? Assenti com a cabeça. O tio Hélio me olhou fixamente. Se você tivesse assinado isso, estaria acabada. A frase não foi dita aos gritos, mas foi como um soco no meu peito. Olhei para a tela com a garganta seca. Eles não queriam uma nora, queriam uma ficha limpa para usar como testa de ferro. O tio Hélio não respondeu de imediato, apenas ficou em silêncio, processando a informação e finalmente disse: escute bem, a partir de agora nunca mais entre em contato com eles levada pela emoção. Não provoque, não ameace e não deixe que saibam quantas provas você tem, mas a vida não segue exatamente o plano. Perto da meia-noite, meu celular começou a tocar sem parar. Era de Dona Regina, depois Rafaela e até o telefone fixo da casa deles. As ligações chegavam em cascata, desesperadas, demonstrando seu pânico. Fiquei olhando a tela se iluminar e meu coração gelou. Pessoas inocentes não entram em pânico assim. Não atendi. Depois de dezenas de ligações, sem resposta, mandei apenas uma mensagem curta pelo WhatsApp. Parem de ligar. Eu já sei de tudo. A mensagem mal havia sido entregue e 5 minutos depois, Bruno ligou. Olhei para o nome dele na tela. Não havia mais nenhuma faísca em meu coração, apenas a certeza de que precisava ouvir o que ele diria com a máscara já no chão. Atendi sem sequer dizer alô. Sua voz veio do outro lado, sem nenhuma suavidade. Que brincadeira é essa? Que pendrive é esse que você levou? Ri com cinismo. Agora, sua primeira preocupação não era se eu estava bem, era o pendrive. Respondi secamente. Você deveria perguntar à sua mãe do que ela tem mais medo, de mim ou da polícia. Houve silêncio na linha. Ouvi claramente o som de seus dentes rangendo e então ele baixou a voz, fria e ameaçadora. Não passe dos limites. Você não sabe quem é minha família. Reclinei-me na cadeira, meus olhos ainda grudados na tela do notebook. Minha voz estava muito tranquila. Já sei o suficiente para não voltar a ser empregada e o suficiente para não me tornar a testa de ferro de vocês. Bruno hesitou, apenas sua respiração soava pesada. Finalmente, ele soltou uma frase que me fez entender tudo. Se você fizer isso, não haverá volta. Sorri ligeiramente. Quem não tem volta não sou eu, e desliguei. O tio Hélio, sentado à minha frente, não me elogiou nem me repreendeu. Apenas disse: a partir de agora, tire da cabeça a ideia de que ele é seu marido, considere-o apenas mais uma peça da investigação. Ao ouvir isso, engoli em seco, não porque ainda o amasse, mas porque dói. Dói quando nos deparamos com uma verdade que, uma vez vista, nos impede de voltar a ser inocentes como antes. Na manhã seguinte, acompanhei meu tio à delegacia para apresentar a denúncia inicial, seguindo todos os procedimentos legais. Não fiz um escândalo, não chorei contando minhas mágoas. Sentei-me, abri o notebook e entreguei todas as provas originais. Árvore de diretórios, horários de modificação, fontes, tudo. O escrivão verificou por muito tempo, fez perguntas pertinentes e redigiu o boletim de ocorrência com precisão. A partir daquele instante, soube que a guerra havia começado. Não era uma briga de família, era um caso de polícia. Antes de ir para casa, o tio Hélio parou, me olhou seriamente e disse: a partir
de agora você não é mais a parte envolvida numa briga passional. Você é testemunha e informante. Não deixe seus sentimentos atrapalharem. Assenti, mas em mim uma pergunta ressoava. Qual era o papel real de Bruno em tudo aquilo? Era apenas um filho covarde, arrastado pelos pais, ou ele sabia de tudo e apenas atuava no papel de marido exemplar? Saí da delegacia. O céu de São Paulo estava limpo, mas meu peito estava frio. Eu sabia que as coisas não terminariam ali. Sua família não ficaria de braços cruzados, vendo uma nora de 2 dias destruir o império que tanto tempo lhes custou construir. Pensei que, com a denúncia registrada, a família recuaria por um tempo, pelo menos para sondar o que eu tinha. Eu estava errada. Em uma única noite, a estratégia deles mudou. Nada de ligações pedindo desculpas. Eles escolheram a via mais suja, típica de sua verdadeira índole. Difamar-me para que eu entrasse em pânico e recuasse. Naquela manhã, minha mãe estava na cozinha quando o telefone fixo tocou. Ouvi a voz aguda de Dona Regina. Você educou muito bem a sua filha, não é mesmo? A ponto de, com 2 dias de casada, querer destruir a vida do marido. A voz estava carregada do tom arrogante e opressor de sempre. Minha mãe não era uma mulher de escândalos, mas não era fraca. Ela largou a faca, secou a mão no pano de prato e pegou o telefone, respondendo com extrema tranquilidade. Minha filha não destrói a vida de ninguém. Ela simplesmente não se junta com criminosos. O outro lado ficou mudo e Dona Regina soltou uma gargalhada sinistra. Vamos ver quanto tempo ela aguenta. E desligou o telefone. Minha mãe se virou para mim e sussurrou. Eles começaram a mostrar as garras. À tarde, Bruno apareceu na porta de casa. Não avisou, nem chegou com a postura de um marido tentando se reconciliar. A roupa estava arrumada, mas o rosto mostrava a atenção de quem estava encurralado e lutando pela própria pele. Assim que saí à porta, ele foi direto ao ponto. Apague tudo. E eu finjo que nada aconteceu. Olhei para ele. Meu peito parecia vazio. Naquele momento crítico, eu só queria proteger as provas. Desci um degrau e perguntei com calma. Se eu tivesse assinado aqueles papéis e um dia houvesse um problema com a justiça, você assumiria a culpa no meu lugar, Bruno? Ele ficou gelado. O vento soprava as folhas na calçada, mas ele não se moveu, não emitiu um som. Seu silêncio foi a resposta mais clara de todas. Ele nunca planejou me proteger. Desde o primeiro dia, eu era o escudo. Eu não estava te pedindo em casamento, Bruno. Eles estavam me recrutando para assinar papéis. Ele apertou a aliança tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Cerrou a mandíbula e rosnou. Não me obrigue a agir. Fui incisiva. Quem me obrigou foi a sua família. Ele ficou ali por alguns segundos, depois deu meia volta e foi embora. Passos pesados. Vendo-o partir, percebi que ele não era mais do que parte da investigação. Pensei que essa já era a pior atitude, mas à noite eles baixaram ainda mais o nível. Uma colega do meu escritório me mandou prints de grupos de WhatsApp. O sangue me fugiu do rosto. Fotos do meu casamento expostas, meu nome, meu local de trabalho, acompanhadas de notícias falsas nojentas. Diziam que eu tinha dado o golpe do baú, que queria extorquir dinheiro deles e que agora estava inventando calúnias para chantageá-los. Alguém até comentou, sendo advogada, ela montou tudo perfeitamente para ferrar o marido rico. A garganta me fechou. Eles queriam inverter os papéis e me fazer passar por vilã perante a opinião pública. Menos de 10 minutos depois, uma mensagem de Rafaela achou que ia ganhar da nossa família inteira sendo uma Zé. Ninguém. Recém-chegada, continue sonhando. Respondi apenas, eu não luto contra vocês. Deixo que a justiça atue. Eu sabia que gente como Rafaela gosta do desespero. Não lhe dei o que ela queria. Tarde da noite, o tio Hélio me ligou. A reação começou. Se eles chegaram à difamação e coação, o próximo passo é a destruição de provas. Vão destruir as evidências restantes. Fique alerta. Aquilo me gelou. E pela primeira vez percebi o perigo real. Eles não queriam apenas me calar.
Queriam calar quem ainda estava dentro daquela casa. Dona Lourdes, quase à meia-noite, já com a casa às escuras, meu celular vibrou com um número desconhecido. Quando atendi, era a voz ofegante e trêmula de Lourdes. Dona Carla, eles me trancaram. Disseram que se eu abrir a boca. A frase nem sequer terminou. Ouvi um baque forte como algo caindo e a ligação foi cortada. Levantei-me de um salto. O coração me batia tão forte no peito que doía. Tudo havia subido de nível. Já não era uma questão de uma família controladora tentando salvar sua reputação. Era sequestro, cárcere privado e destruição de provas por parte de gente perigosa e encurralada. Liguei para meu tio, desesperada. A ligação foi cortada no meio. Do outro lado, o investigador profissional assumiu o controle. Número novo ou o dela? Você ouviu a voz de mais alguém? Que barulho fez? Tentei lembrar cada detalhe. Quanto mais eu narrava, pior o cenário ficava. Meu tio me disse para verificar o pendrive novamente, especialmente os áudios que havíamos passado por alto. Meia hora depois, ele estava em casa. Colocamos os fones de ouvido. Havia um arquivo pequeno, quase no final. A voz de Lourdes não soava assustada. Falava baixo, mais rápido e profissional. Já coletei quase tudo. Falta a saída do armazém e o lote de cereais. Preciso tirar daqui antes que transfiram a mercadoria. A resposta era de um homem, curta e seca. Não deixe que percebam. Quando o dossiê estiver completo, avise. O áudio durava 30 segundos, mas eu fiquei gelada. Meu tio tirou os fones de ouvido e sentenciou. Essa mulher não é uma simples empregada. Muito provavelmente é uma informante ou uma infiltrada em uma investigação paralela. Fiquei boquiaberta. Então, eu não era a única que havia percebido seus esquemas. Havia alguém de dentro coletando pacientemente notas, selos e áudios, esperando o dia da batida. Lembrei-me do que ela disse ao me dar o pendrive. Aí dentro está o que eles mais temem. Ela não estava apenas com medo da vingança. Estava arriscando a vida. Naquela mesma noite, meu tio Hélio ativou os agentes de plantão comunicando a situação de emergência e solicitou a antecipação de um mandado de busca e apreensão. Mas a burocracia tem seu preço. Uma ligação cortada não gera uma batida instantânea sem fundamento. Enquanto isso, o relógio corria contra Lourdes. Peguei as chaves do meu carro. Vou para lá, nem que seja para vigiar da rua. Meu tio me cortou a seco. Você só vai atrapalhar e, de quebra, pode se tornar a segunda refém. Fiquei quieta. Meu celular não parava de vibrar. Eram mensagens de Bruno. Não se meta mais. A coisa não é tão simples quanto você pensa. Se continuar forçando, ninguém vai sair ileso. Olhei para a tela. Pela primeira vez, não vi apenas uma ameaça, mas o pânico de um homem perdendo o controle de seu castelo de cartas. Respondi. Eu sei que não é simples. Se fosse, vocês não esconderiam. Depois disso, silêncio. Eles estavam em plena ebulição. Às 3 da manhã, o celular do meu tio tocou. Ele foi para a sala atender. Quando voltou, estão transferindo a carga do armazém para os fundos agora de madrugada. Se a carga sumir, a prova material evapora. Se a mercadoria desaparecesse e Lourdes continuasse isolada, o pendrive poderia ser impugnado como uma montagem por bons advogados. Olhei para meu tio. Ainda dá tempo, tio? Ele pegou sua jaqueta. Temos que dar. O ambiente tornou-se elétrico. Perto do amanhecer, ele me olhou fixamente. Venha comigo. Não perguntei. Vesti a jaqueta, enfiei o pendrive no bolso e entramos no carro descaracterizado. As ruas vazias de São Paulo pareciam um borrão pela janela. Minha cabeça só girava em torno de uma ideia. Ou tudo terminava esta noite, ou eles escapariam para sempre. Quando viramos na rua do luxuoso bairro do Morumbi, onde moravam meus ex-sogros, o céu começava a clarear. A atmosfera pálida da madrugada transformava aquela rua, antes imponente, em um lugar fantasmagórico. Um segundo veículo policial, maior, estacionou atrás de nós.
A porta se abriu e o som das botas tocando asfalto soou firme e decidido. Aquela fachada de família de bem estava prestes a desmoronar. O portão de ferro nem sequer havia sido aberto e a voz do delegado, lendo a ordem judicial, retumbou com força. Alguns vizinhos começaram a espiar. O bairro nobre, de repente, se tornou a cena de um crime. A primeira pessoa a sair foi Dona Regina, com um roupão de seda elegante, o cabelo preso, de qualquer maneira, tentava manter o queixo erguido. Ao ver os policiais, soltou a frase de praxe: "Vocês erraram o endereço." Mas seus olhos se moveram rapidamente, passaram por cima do ombro do meu tio e pousaram em mim, que estava parada atrás. Em uma fração de segundo, vi sua alma deixar o corpo. Os lábios se torceram, os olhos se arregalaram, como se ela tivesse caindo em um abismo. Seu Roberto saiu atrás, ainda frio e arrogante. Bateu no portão. A polícia não entra na casa das pessoas sem provas. O delegado não alterou a voz. Só viemos porque as provas existem. Vi a postura impecável de seu Roberto fraquejar. Pela primeira vez, aquele homem teve medo. Os policiais entraram, varrendo o local. Em questão de minutos, chegaram ao armazém anexo, disfarçado de despensa de luxo. Caixas foram arrastadas, etiquetas falsas foram apreendidas, contabilidades B foram descobertas e livros caixa foram confiscados. A cada nova caixa que saía, o rosto de Dona Regina se tornava mais cinza. Rafaela irrompeu no pátio como uma louca, o cabelo desordenado e o rosto desfigurado pelo medo, mas com a língua viperina de sempre. Quando me viu, começou a gritar, vociferando: "Você destruiu minha casa. Você é um câncer. Você acabou com a nossa família." Seus gritos pareciam tão ridículos quanto aterrorizantes diante de tantos policiais. Olhei-a fixamente, sem levantar a voz. Disse secamente: "Não fui eu. Vocês fizeram isso sozinhos." Rafaela ia pular no meu pescoço, mas foi imobilizada. Quando as pessoas se veem no fundo do poço, é quando se tornam feras. Enquanto o caos reinava do lado de fora, um barulho forte veio do porão, mais afastado da área de serviço. Uma porta sendo esmurrada por dentro. O delegado correu para lá e a equipe o seguiu. O quarto estava trancado por fora, com um cadeado reforçado. Alguns segundos depois, ouviram-se os golpes da alavanca da polícia arrebentando a fechadura. A porta cedeu e Dona Lourdes foi resgatada. A roupa amassada, os pulsos marcados por cordas, o rosto abatido, mas inteira. Ela tremia compulsivamente. Agora não era só teoria ou fraude empresarial. Havia uma pessoa viva exposta como testemunha conclusiva das crueldades daquela família. Dona Regina, ao ver Lourdes, perdeu a força nas pernas. Agarrou-se a uma cadeira de bambu da varanda, balbuciando, trêmula. Eu não sei de nada. Isso não é meu. Negar de forma tão torpe só piorava as coisas. Levantei o olhar e vi Bruno. Ele estava de pé, congelado, no patamar da escada do segundo andar. Desde a chegada das viaturas não havia dito um pio. Não havia ameaça nem ar de superioridade. Seu olhar estava cravado no meu, uma mistura de raiva, pânico, desespero e a sensação de ter sido traído. Mas, olhando para ele, eu já não sentia nenhuma dor. Quem traiu primeiro não fui eu. Com a operação finalizada e as prisões efetuadas, meu ex-sogro, mesmo algemado, sendo conduzido ao camburão, virou-se para me olhar. Seu olhar destilava ódio. Você achou que ganhou, não é? Olhei-o diretamente nos olhos. A voz serena. Não. Eu só não perdi. Ele se calou, atordoado. Talvez tenha sido a primeira vez que entendeu que eu não tinha mais medo nem de suas pressões psicológicas, nem do falso status daquela dinastia corrupta. As viaturas partiram sob o sol nascente. O ruído do motor parecia levar consigo os escombros da mentira que havíamos destroçado. Fiquei parada em frente à casa que conhecera dias antes. O vento da manhã batia em meu rosto. A mente clara. Dona Lourdes seria levada à delegacia e receberia apoio. Os documentos estavam apresentados. A pressão havia terminado.
Aqueles que me menosprezaram e tentaram me jogar aos leões agora haviam perdido seu pedestal. O escândalo foi enorme, mas no fundo eu sabia. Ainda faltava o golpe final. Havia um elo perdido nesta corrente, e a mera lembrança dele me dava calafrios. Os 2 camburões viraram a esquina, e o burburinho dos vizinhos do bairro Nobre começou a se dissipar, embora a fofoca flutuasse espessa no ar. Fiquei parada, depois entrei no carro com o tio Hélio e voltamos. Fiquei quieta no caminho de volta. A imagem de Lourdes com as marcas vermelhas e o rosto amarelado de Regina não saía da minha cabeça, mas acima de tudo o olhar de Bruno na escada. Aquilo me inquietava. Não por um amor residual, mas por sentir que seu papel em tudo aquilo não havia fechado o circo. À tarde, o tio Hélio me chamou para a varanda de casa com semblante sério. Sentei-me e fui direta. Descobriu mais coisas, tio? Ele me ofereceu um copo de água e ponderou. Na primeira declaração, os pais assumiram tudo. Bruno foi detido em flagrante, mas faltava uma conexão direta. Naquele momento, um sopro de esperança irracional me invadiu. Talvez ele tenha sido enganado, talvez tenha sido um peão fraco nas mãos da família. Mas esse lapso de ingenuidade se desvaneceu em 5 segundos. O tio Hélio empurrou uma folha de papel sobre a mesa, apontou para uma linha no relatório pericial digital preliminar. O IP dos contratos fantasma, os históricos de modificação do testa de ferro, o login da conta onde a assinatura da garantia legal deveria ser colhida. Tudo remetia ao e-mail institucional e ao notebook pessoal de Bruno. Olhei para a folha, as conexões lógicas, as atualizações noturnas, os acessos. Estava ali, era incontestável, era impossível mentir para mim mesma. Levantei a cabeça para o meu tio, a voz embargada. Significa que ele não era só um espectador. O tio Hélio suspirou com dureza. Carla, ele não é burro. Ele não montava cenas, nem batia portas como a mãe ou o pai. Ele operava nas sombras, organizava os testas de ferro, blindava os elos para não ser conectado e preparava o ataque. Gente assim é a pior. Delega o trabalho sujo para manter as mãos limpas. Aquilo me gelou as entranhas. O mediador carinhoso, o homem racional e diplomático, era na verdade um manipulador maquiavélico. Olhei para as provas e o filme da minha curta vida de casada passou pela minha mente. Sua recusa em discutir com a mãe, sua forma professoral de me pedir para assinar só os anexos de trâmite, até o momento na porta da minha mãe pedindo para eu apagar o arquivo como se nada tivesse acontecido. Eram os passos lentos para me conduzir ao cadafalso do banco dos réus como testa de ferro da família. Soltei uma gargalhada áspera, como papel amassado. Meu tio não interveio. Olhei para frente. Eles não me escolheram pela minha personalidade ou porque eu combinava com o Bruno. Eles me escolheram porque meu número da OAB, minha ficha limpa, e minha experiência eram as ferramentas que eles precisavam. Eu caí como uma luva para blindar luz do perigo. O tio Hélio assentiu com a cabeça, num gesto mais doloroso do que qualquer pêsame. Naquela mesma noite, a campainha de casa tocou. Minha mãe estava deitada, descansando. Abri a porta. Bruno estava do lado de fora. Estava muito pior. Sem a postura ereta, o rosto abatido, o colarinho da camisa amassado, olheiras profundas. Demorou a tirar a voz do peito e ela saiu num sussurro. Não pensei que você fosse puxar essa corda até o final. Apoiei-me no batente da porta. Alguns dias antes, isso teria me destroçado. Hoje, não existia mais nada humano latejando no meu peito por aquele cara. Olhei em seus olhos e disparei. Você não pensou ou tinha certeza de que escaparia? Ileso, usando o meu diploma. Bruno baixou o olhar e engoliu em seco. Um silêncio denso e ensurdecedor. Não, havia álibi moral. Era a confirmação rotunda do plano macabro. Avancei um passo, perto e ao mesmo tempo a quilômetros de distância. Falei baixo. Você escolheu o seu lado. E eu, Bruno, eu escolhi o que era certo. Seu punho vacilou ao seu lado. As palavras não saíam. Ele já se dava conta de que o cerco estava se fechando. Depois de tudo, não me restava mais confiança nele. Dei-lhe as costas para fechar a porta.
Ele se virou e caminhou pela rua deserta de São Paulo, levando consigo as ruínas daquela farsa teatral. Fui para a cama sem amor, sem ressentimento, sem raiva, apenas alívio pela lucidez. Havia escapado a tempo de uma armadilha mortal e, melhor ainda, havia desmontado a armadilha antes que ela me atingisse no rosto. Pensei que depois do encontro noturno, meu coração já teria assimilado o luto daquela relação de mentira. Mas, quando fui citada para depor na Delegacia Geral de Polícia Judiciária e prestar declaração formal na cariação, vi que a coisa ia doer em outra escala. Ali, o jogo era no frio do tribunal. De um lado, eu, do outro, Dona Regina, seu Roberto e Rafaela. O verniz da alta sociedade havia derretido. A sogra já não gritava, seus olhos apenas lançavam um ódio inerte. O sogro mantinha sua couraça rígida para não implodir. E a cunhada, que antes destilava veneno e ostentação, roía as unhas, assustada, de cabeça baixa. Quando entrei com minha bolsa simples, Dona Regina saltou às travas. Cínica, ainda tem a cara de nos olhar. Dias atrás isso teria me ferido. Hoje puxei a cadeira, deixei a bolsa, cruzei as pernas e apontei para ela. A única pessoa que riu na minha cara foi você, pensando que eu serviria de bode expiatório para limpar sua porcaria criminosa. A sala se calou. Ela arregalou os olhos. Ninguém nunca lhe dissera a verdade com tanto ácido na cara. E foi tão libertador. Chamei a máfia familiar pelo seu nome oficial. O delegado continuou, sem piscar. Tudo aberto. Armazém clandestino, notas frias, contratação irregular, as lacunas no quadro de advogados da empresa. A rede foi desmascarada. Mas seu Roberto ainda insistiu com a frieza do lobo encurralado. Assinaturas. Se ninguém assinou as rescisões nem os contratos, vocês só têm indícios sem um acusado principal. A audácia me provocou. Nem precisei que o advogado abrisse os arquivos. Eles tentaram usar meu status de recém-casada para me passar a bomba relógio. Aqui estão os áudios. O funcionário os colocou. A sala foi inundada com a voz autoritária de Dona Regina. Assine esse papel de uma vez e pare de fazer teatro. Qualquer coisa a família resolve internamente. A respiração de seu Roberto foi cortada. Dona Regina desabou em seus ombros. Rafaela saltou da cadeira, tremendo. Falsa, Judas, você entrou na nossa vida como uma sanguessuga para atrair o casamento. Minha família te acolheu e você. O delegado bateu na mesa de madeira. Controle sua língua. Que isso aqui não é o seu quintal. Então a porta da sala de espera se abriu e o inspetor fez entrar Dona Lourdes. Sentei-me, tensa. Eu sabia que ela viria. Não abaixava a cabeça. Vestida de forma simples, com jeans e camiseta, o rosto pálido, mas com um olhar que queimava como ferro derretido. Lourdes sentou-se firme e disparou com voz clara, meses de gravação. Relatórios do que saía clandestinamente e da contabilidade, sem falhar um dia. Dona Regina gritou. Saltou da cadeira como uma mola, berrando com voz esganiçada. Traidora. Cobra criada. Dona Lourdes não recuou 1 milímetro. A voz rouca, mas inabalável. Não estou traindo ninguém. Só estou evitando que outro garoto caia fulminado no hospital pelas porcarias químicas falsificadas que vocês engarrafam. A sala emudeceu com um estalo seco. Silêncio absoluto de sepulcro. A palavra fulminado. Hospital foi um chute na alma. Eu pensava no máximo que eram crimes de falsidade ideológica e corrupção, crime contra a saúde pública, homicídio doloso, assumir o risco de matar usando testas de ferro. O delegado me olhou, perguntou: a senhora sabia de mortes causadas pela negligência desses insumos industriais vendidos clandestinamente? Neguei com a cabeça, as mãos encharcadas de um suor gélido, agarrando o braço da cadeira de madeira. Se eu tivesse colocado meu nome, eu seria a responsável técnica por aquele massacre químico que a empresa havia cometido para faturar, sem seguir a vigilância sanitária e a fiscalização da Anvisa. As declarações continuaram por horas. Saí da delegacia e parei no corredor sem fôlego.
Meu corpo pesava 3 toneladas. Apoiei-me num azulejo frio ali no saguão, os ouvidos ressoando com o que Dona Lourdes havia soltado. Carla. Era ela, Lourdes, me olhando nos olhos. Fomos para a calçada, para um café ao lado. Ela respirou fundo antes de revelar sua origem. Não sou diarista. Fui secretária em uma logística terceirizada ligada aos intermediários deles. Há um tempo, estourou uma crise por contaminação nos compostos que eles adulteravam. 2 meninos entraram na lista de transplantes. Um não sobreviveu. Segurei o copo de água com força extrema. Eles abafaram o caso e culparam um gerente qualquer. Mas eu fui além, segui o rastro do dinheiro sujo. Conectei o dinheiro a gente séria que precisava de provas. Entrei lá na casa com paciência para me infiltrar até os ossos. E o pendrive? Perguntei. O pendrive estava formatado para quem tivesse a oportunidade. Simplesmente coincidiu com você, a nova presa com quem cruzei no caminho. E quis evitar sua tragédia a todo custo. Minha tragédia? Porque eu, indaguei com dor. Lourdes explicou a arquitetura maligna que planejavam para mim. No início, eles te queriam só como um adorno. Ter uma nora universitária dava status no bairro. Mas ao se depararem com seus relatórios da UAB, perceberam que tinham um selo de autenticidade jurídica. Você saberia fechar as brechas na fiscalização da Anvisa sem parecer um esquema de fundo de quintal. Você caiu como a cereja do bolo perfeito. Um histórico 100% impecável e um contrato nupcial forjando um grau de parentesco inquestionável perante um juiz. Engasguei com café. Engano duplo. Usada para o amor, triturada pela minha formação intelectual para me tornar cúmplice de uma carnificina corporativa. Soltei a última pergunta da minha carga na terra. E o Bruno? Lourdes parou e me olhou fixamente. Bruno é quem redigia e revisava todos os relatórios onde as mortes seriam disfarçadas de fatalidades. Os velhos eram peões rudes da ganância descarada. Mas Bruno sabia como colocar o testa de ferro perfeitamente na jogada. É ele quem operava as contas do Caixa B e maquiava as planilhas ocultas que blindavam o núcleo familiar em caso de batida. Mestre da lavagem legal, adeus, casamento afável. O cara que não precisava que sua mulher soubesse cozinhar, mas que fosse uma advogada limpa e submissa. Ele estava me preparando para a morte. Meu Deus, Carla, você está viva por um milagre, me consolou Lourdes. Refleti instantaneamente. É só um anexo interno. A família resolve. As pastas pesadas empilhadas pelo sogro. Todo moedor de carne esperando o giro da chave da minha assinatura. Levantei-me e saí dali, caminhando pela rua arborizada. Naquela tarde fria em São Paulo, minha vida havia se cruzado com a escória da ambição sem limites. A fase final, antes do divórcio, seria o confronto formal contra Bruno na delegacia para selar a denúncia final sobre autoria intelectual. A citação chegou e, apesar de todas as verdades digeridas, sentar-se em frente ao lobo, disfarçado de noivo apaixonado, era indigesto. Fui para a sala da careação. Quando trouxeram o algemado, ele estava visivelmente destroçado, magro, com os olhos no limite do esgotamento. Sentei-me, respirei fundo e perguntei, sem rodeios. A verdade, Bruno, só isso. O delegado abriu o grosso volume processual. Acessos com assinatura de Bruno, IPs roteados pela empresa de TI registrada em nome do bom marido. Edições feitas na nuvem privada do querido genro. Bruno olhou para a pilha de papéis e soltou um suspiro rasgado. Eu fiz sob as ordens deles. Rebatiquei friamente. Claro. Como sempre, você recua e fica um passo atrás. O investigador mostrou um maço de novas atas corporativas. Quem idealizou a transferência da garantia de controle de qualidade para o núcleo da pessoa? Física de Carla Mendes? O ventilador velho rangia na delegacia. Passaram-se 15 segundos pavorosos até que ele balbuciou, em voz baixa, resolvendo o enigma de todo o casamento. Eu. O projeto todo é meu. O tiro me atingiu na costela. Pela porta entreaberta, onde seus pais estavam sob custódia,
ouviu-se o grito desesperado de Dona Regina. Mentiroso. Está assumindo a culpa por nada. O arquiteto do meu enforcamento legal me olhou, em completo colapso, admitindo a sua maneira fria. Eu me baseei de fato em que você aceitaria e assinaria. O arranjo final desapareceria no mesmo ato. Aquela resposta gelou qualquer neurônio pacífico em minha estrutura. O casamento de conto de fadas foi um instrumento premeditado. Nunca fui mais do que um CPF, um selo com o número da OAB, limpo, caindo perfeitamente na ratoeira de uma sociopatia fria. Peguei a alça da minha bolsa para me levantar da cadeira. E eu, como sua esposa, por que me casei com você? Sua resposta varreu qualquer laço existente no universo de afetos passados. Fria, crua e definitiva na hora fatal. Testa de ferro. A cobertura perfeita para uma emergência. Levantei-me e saí do lugar. A porta se fechou de supetão e o amor ou a falácia inteira que havíamos criado jazia ali, entre processos por falsidade ideológica e homicídio sanitário. Fim do espetáculo nupcial de terror. O processo se espalhou rapidamente. Gerou capas de jornais e manchetes nos telejornais. Quadrilha da Zona Sul de SP explode mercado vendendo suplementos, piratas com licença limpa, lavando dinheiro com nomes de laranjas. De repente, dezenas de parentes distantes, vítimas, surgiram. Os fóruns na internet foram inundados com denúncias reabertas. Eu vi a repercussão e sentia meu corpo paralisar na lembrança pavorosa. E se eu tivesse dito sim àquele envelope do meu sogro, eu seria que estaria sendo chamada de assassina em rede nacional, com minha OAB cassada e em uma penitenciária. Vi Dona Regina sendo escoltada em um furgão. Vi seu semblante cadavérico, enquanto olhava através da grade para os pedestres com um rancor vazio, até que seu olhar cruzou com o meu e ela sibilou em um rugido silencioso. Isso foi culpa sua, desgraçada. Você nos destruiu. Parei no engarrafamento. Baixei lentamente a janela do carro e disse, com uma calma surrealista: a senhora fez o nó, Dona Regina. A senhora mesma se enforcou. O silêncio tomou conta e os escoltas a levaram embora. Dias mais tarde, Dona Lourdes entrou em um sólido programa de proteção a testemunhas. O delegado, tio Hélio, saiu comigo do fórum criminal numa terça-feira fria. Ele apertou meu ombro e sentenciou: a verdade é um tesouro e é o pior martírio das pessoas. Ela tem um preço muito alto e você quase o pagou com seu próprio caixão. Assinei os papéis do meu divórcio litigioso no balcão rápido do cartório. Rubricas secas, cortando laços de dor. Assinava, aliviada, uma das raras vezes em que um documento legal daquela família salvava minha pele. Muitos me perguntam, depois, na empresa, com um tom de pesar: você se arrepende de todo o desgaste? Sorriu simplesmente com um olhar de águia. Arrepender-me? Só me arrependeria se tivesse me dobrado e varrido o chão daquela mansão, aceitando a humilhação. Aí sim minha coroa seria de espinhos. Retomar minha essência nunca me gerou lástima. No fim, me trouxe honra e uma vida livre. Uma vez em casa, num pôr do sol espetacular, eu lavava verduras na pia e minha mãe, idosa e humilde, sussurrou, passando a mão pelo meu cabelo: ainda dói, minha pequena guerreira? Segurei com força uma espiga de milho. O sorriso genuíno brotou. Dói, mãe, mas o tempo fecha a ferida com um bom remédio. Eu sou casca grossa. Quando Lourdes passou por aqui para pegar suas malas antes de entrar no programa, policial, ela me abraçou com força e disse ao meu ouvido, emocionada: Dona Carla, você foi o anjo redentor da sua própria salvação, além da alma de muita gente morta e doída pela ganância. Uma lágrima escapou de nós duas. Um tempo depois, passei pelo imponente bairro cheio de guaritas. O palacete da tragédia desfeita continuava lá. Um silêncio sepulcral abraçava o lugar de luxo macabro. As paredes, desprovidas de qualquer humanidade, formavam apenas blocos tristes. Dei meia volta e marchei para o ponto de ônibus com a certeza plena: meu lar sou eu mesma, a que recomeça e se desvia da roleta das maldades.
o medo se tornou adubo de virtudes. E hoje eu as reinicio todos os dias com a mulher brasileira íntegra que sempre fui, em paz no meu caminho.